Bom, hoje seria um dia que daria para trazer alguma palavra sobre Natal, né? Por conta que nós estamos se aproximando do Natal já. Porém, não é a mensagem hoje que eu vou trazer. Hoje eu quero trazer sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu quero falar realmente o que é o Evangelho de Cristo, mesmo que aqui temos muitos cristãos, mas a minha intenção aqui hoje é saber se você realmente sabe sobre o Evangelho, sobre a profundidade, a complexidade que é o Evangelho de Cristo. Eu estudei essa semana e aprendi muitas coisas que eu não sabia antes. Então eu descobri coisas aqui que me deixou mais temeroso ainda, com mais temor ainda para com Deus. E aqui minha intenção eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei se você estava procurando uma palavra de conforto. Comigo normalmente não tem essa palavra de conforto. E não sei como você está, a sua saúde física, saúde emocional. Eu quero saber se hoje, se você sabe o Evangelho. E se você sabe o Evangelho, você realmente é salvo? As suas obras estão testificando que você é salvo? E eu quero entrar nesse assunto hoje. Eu quero que vocês abram em Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Amém? Diz assim no 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração primeiro? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui, ministrando a Tua palavra, e que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que possa realmente fazer uma mudança no coração, em corações aqui, que eles possam entender o Teu Evangelho, assim como eu tive um entendimento nesses meus estudos. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que o Senhor possa estar me usando, que o Senhor possa estar falando através de mim, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu quero pegar primeiramente no verso 23. Pois todos pecaram. Essa frase gera algum temor e tremor dentro de você? Pois todos pecaram. Se essa frase não gera nenhum temor em você, você ainda não entendeu o verdadeiro Evangelho. Se essa não faz diferença nenhuma, pois todos pecaram, passou ali o texto e pronto. E você não sente nada quanto a isso, nós ainda não entendemos o verdadeiro Evangelho. Para que eu consiga falar sobre pecado, eu tenho que atribuir a vocês os atributos de Deus. Muito se fala, principalmente em evangelismos e diversas igrejas, fala que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Eu vou evangelizar, eu quero falar sobre o amor de Cristo. Porém, Deus tem muitos outros atributos que é importante que a gente saiba. E o primeiro deles é: Deus é amor, amor, amor. Mas Deus é santo, santo e santo. Se Deus é santo, 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 Ele odeia pecado. E a Bíblia diz o quê? Todos pecaram. E se Ele odeia o pecado, como é que eu posso te comprovar isso, que Ele realmente odeia o pecado? Olha lá no começo da Bíblia. Quantos pecados Adão e Eva precisou cometer para ser expulso do paraíso? Apenas um. Então, Ele abomina pecado, porque Ele é santo. Então, se Ele é santo, Ele não pode aceitar um mísero pecado. E qual o maior problema do ser humano? O pecado. Então, o pecado seria o quê? Separação eterna de Deus. É inferno. Queimar no inferno. Então, o pecado não é algo que a gente pratica. Pecado é algo que está dentro da gente, na nossa essência. Se você olhar uma criança, por mais que ela seja inocente, mas você não precisa ensinar as coisas erradas a ela, por conta que ela já faz isso naturalmente. Então, o pecado está dentro da gente. E
Você já deve ter ouvido aquela frase. Eu quero que vocês completem essa frase comigo. Deus odeia o pecado, mas ama o... Será que essa frase está correta? De acordo com a Bíblia? Vamos abrir em Salmos. Salmo 5. Salmo 5, versículo 4. Esse vai ser o versículo 4 e o versículo 5. Esses dois eu quero que a igreja toda leia junto, certo? Se quiser ler aqui para ficar com a mesma tradução. Mas eu quero que vocês todos leiam junto para a gente se apegar um pouco a esse texto. No 3 eu falo. Amém? 1, 2, 3. Pera aí, irmãos. Versículo 4. Pronto. Vai. 1, 2, 3. Eita. Detesta todos que pratica a maldade. No meu versículo fala: odeia todos que praticam a iniquidade. Então, será que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Ou ele odeia também quem comete pecado? E agora nós entramos no dilema. Todos nós cometemos pecado. Como é que nós vamos ser salvos mediante a isso? Ah, Vitor, mas a Bíblia fala, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo. E no mundo tem pecadores. Como é que ele vai amar? Como é que você pode dizer que ele não ama pecadores? Perfeito. João 3,16 está na Bíblia. E é verdade, sim ou não? Mas Salmos 5 também está na Bíblia. E é uma verdade. Então, como é que nós podemos entender mais sobre como nós podemos ser salvos mediante aos nossos pecados? E é interessante que João 3,16, a pessoa só lê só esse versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se nós ler o restante do versículo, nós vamos encontrar que Deus fala sobre quem Ele ama, realmente. Ele ama naquele que crê no Filho. Não é você somente ser pecador, Ele já está te amando, não. Você tem que crer no Filho. E no versículo 36, que é o pastor também está nos ensinando faz um bom tempo, que quem crer no Filho terá a vida, mas quem não crer não terá a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então, Deus ama sim, pecador, porém você tem que crer no Filho. E quem não crer no Filho, a ira de Deus permanece sobre você. Deus condena o pecador, mas ele também salva o pecador. Isso é o grande dilema da Bíblia. E a Bíblia foi escrita justamente para isso, para como Deus vai poder salvar quem nele crê, né? Deus é amor. Você pode pensar, Vitor, mas Deus é amor, Ele não pode odiar. Mas se Deus é amor, Ele tem que odiar. Por quê? Pense comigo. Você ama a nação judaica? Os judeus, você ama aquelas pessoas? Se você ama a nação judaica, você tem que odiar o Holocausto. Você ama o povo africano? Então você tem que odiar a época de escravos e também o tráfico humano que ainda ocorre hoje ainda. Então, se você ama uma coisa, você tem que odiar o que faz mal aquela coisa. Você ama criança? Você tem que odiar o aborto. Então, Deus é amor, mas Ele também tem que odiar. E eu quero que você também, só passe a folha aí um pouquinho, se tiver em Salmos ainda. Em Salmos 7, vai dizer o seguinte, lá no versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Muito não se fala sobre isso, mas Deus sente indignação todos os dias.
Já ouviu alguém falando isso sobre o seu Deus? Que Deus e sente indignação todos os dias? Pense comigo, Deus é o quê? Amor. Mas Deus é santo. Então, quando você acorda pela manhã, abre o seu celular no Instagram, algum site de notícia ou a sua televisão, você vê um caso de uma criança, uma menina de 5 anos que está desaparecida há 10 dias. E quando ela é encontrada dentro de uma garagem de um homem, de um criminoso, e lá ela está abusada, torturada e morta. Como você vê essa notícia? Você fala, se você não sente nada, na verdade, se você não sente nada, você é pior do que aquele criminoso. Então você pensa, Deus é onipresente, Ele está vendo todos os assassinatos que estão correndo, todos os abortos que estão correndo, toda mulher que é traída, todo homem que é traído, Ele está vendo todos os pecados dos humanos o tempo todo. Então Ele odeia pecado. Então Ele sente indignação todos os dias, porque não tem um único dia que a gente não consiga não pecar. Então, Deus, Ele ama a justiça. Ele tem deleite naquilo que é justo, naquilo que é santo. Mas o ódio e a sua ira é contra o pecador. E aqui vai uma palavra de exortação. Se você ainda não se converteu, ou se você já é cristão, que diz que se converteu, porque daqui 10 anos atrás, um ano atrás, alguns meses atrás, você veio na frente de uma igreja e pediu para o pastor orar por você e dizer, eu aceito Cristo na minha vida. Será que isso realmente testifica que você é salvo? Você fez uma oração e pronto. A sua vida não mudou? A sua vida continua da mesma forma que era antes. A sua vida não difere você do mundo. E lá em Mateus 7,16 fala, e Jesus fala, que se conhece uma árvore pelos seus frutos. Então, qual fruto você tem dado? O seu fruto é amor, como diz em Gálatas 5:22. Os seus frutos são amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, bondade. Isso são seus frutos? Ou seus frutos é raiva, briga entre familiares, discussões, luxúria, amor ao dinheiro? Qual é o seu fruto? Então, nós somos pecadores. Nós pecamos o tempo todo. Mas como é que vai funcionar isso? Pense, a misericórdia de Deus, uma mão dela segura a ira de Deus. A outra mão está assim para você. Venha, creia no Filho. Porém tem um seguinte, uma hora essa mão será recolhida. E uma hora também essa mão será recolhida. E o que restará para você que não crê no Filho é a pura, santa ira de Deus. E eu quero que você entenda também que Deus é santo. E no capítulo 7 ainda de Salmos, versículo 12, diz o seguinte, se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Então, ele está vendo você pecar. Ele está lá, afiando a sua espada. O tempo todo, deixando bem boazinha, para quando chegar o momento, ele vai usá-la. Ele já preparou seu arco. Então, não sei se você já viu um arco, mas tem aqueles arco mais rígido. Pense em Deus. Ele está segurando aqui o arco, apontado para você, pecador. E uma hora, a mão dele vai começar aqui, e vai ter que saltar. Quando saltou, já era para quem não quer no Filho. Então, fazendo uma recapitulação, Deus, Ele é amor. Não tem como nenhum pregador conseguir dizer o quanto Deus é amor. Mas Ele também é santo, santo, santo. Ele odeia pecado. E nós somos pecadores, cometemos pecado todos os dias. E como vai ser para a gente conseguir ser justificados? Agora voltamos lá para o versículo Romanos 3, 24, que nós acabamos de ler. Eu vou ler aqui para vocês.
sendo justificados gratuitamente. Justificados, para quem não sabe, em um tribunal é algo legal. Quando você chega lá no tribunal e não tem nada contra você, você não cometeu nada, você é justificado. Então, o texto está nos dizendo que nós crentes somos justificados perante Deus. Quer dizer o quê? Que nós somos santos, que nós somos justos, e nós somos retos perante o tribunal de Deus. Mas como isso é possível? Se nós somos pecadores e Deus odeia o pecado. Aí entra o dilema, né, da Bíblia sobre nossos pecados. E uma ilustração que eu quero fazer para você pensar um pouco sobre a justificação de Deus, como Deus é justo. Se Deus é justo, Ele não pode nos perdoar. Vocês concordam comigo? Por causa que Ele é justo, mas também é santo, Ele odeia pecado. Se Ele odeia pecado, Ele não pode te justificar. Ele não pode perdoar os seus pecados. Eu quero fazer uma ilustração. Você chega na sua casa, aí você abre a sua porta, aí você vê lá a sua família inteira assassinada. E você vê lá no canto o criminoso cheio de as suas mãos sanguinolentas. E você liga para a polícia leva ele detento, e chega o dia do julgamento final, de ele ser julgado pelo juiz. Aí você vai lá para o tribunal, você, os seus familiares que ainda restaram, vai o seu bairro ver, os seus amigos, ver o que o juiz vai decidir. O criminoso assassinou sua família. O que ele merece? Morte. Não é verdade? Morrer. Mas aí chega o juiz. Ele entra no tribunal e fala o seguinte: ele viu tudo que o assassino fez. Ele viu tudo. Você está lá, pronto para saber a decisão do juiz. Ele vai falar o seguinte: olha, gente, eu sou um juiz amoroso. Eu sou um juiz que é tardio em irar. Eu sou um juiz grande em compaixão. Então, por causa disso, ele está livre. Qual seria a sua reação? A sua reação seria: nossa, que juiz amoroso. Nossa, ele não fica irado. Ele tem uma compaixão tão grande que não consigo nem explicar. É isso que seria a sua reação diante da sua família devastada e o criminoso sendo liberto, porque um juiz, ele é amoroso? Então, o mesmo vale para nós. Nós chegamos no tribunal de Cristo, nós pecadores. Toda a natureza, ela obedeceu a Deus. Quando Deus falou: Mar, você só vem até aqui. Ele falou, baixou a cabeça e falou: Amém, Senhor, eu vou lhe obedecer. Quando ele pediu para os montes se erguer, ergam montes, eles se ergueram: ok, Senhor, eu vou erguer, amém. Ele pediu: vales, se abaixe, e o vale vai falar: amém, eu vou me baixar. Ele se abaixou. Mas nós, quando ele falou: vem, filho, nós não fomos, nós pecamos, nós decidimos pecar. Então você chega no tribunal, toda a criatura de Deus, toda a criação de Deus está lá, e ele fala: você pecou a sua vida inteira, mas como eu sou Deus amoroso, eu vou lhe perdoar. Então Deus não seria justo. Todos os atributos de Deus estão em perfeita harmonia. Ele não pode, a sua justiça não pode ser menor que o seu amor, e sua santidade não pode ser menor que o seu amor. Eles estão em perfeita harmonia. Então, como que nós vamos resolver esse dilema? Miqueias vai falar um pouco sobre isso. Miqueias 7, 18, no versículo 18 e ao 19. Diz o seguinte: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, como Deus é poderoso, Ele pode pegar o nosso pecado, jogar no chão, pisar no nosso pecado, pegar ele e jogar nas profundezas do mar. É só isso. Mas não. Deus não seria justo. Nós passamos a vida inteira pecando. Ele só vai simplesmente pegar nosso pecado, pisar nele e jogá-los ao mar? Ainda Deus não seria justo assim. Então, como nós poderemos nos livrar disso? Aí chega onde a Bíblia inteira foi escrita para isso. Como
nós pecadores poderemos ser salvos? Deus de infinito amor, santidade e justiça. Um Deus que se fez homem. Veio ao mundo de forma santa, viveu de forma santa e morreu de forma santa. Ele se entregou por nós. Ele assumiu todo o nosso pecado sobre ele. E por isso Deus o justificou. Justificou você. Mas se você não crê no Filho, a ira de Deus ainda permanece sobre você. Mas agora nós chegamos na parte de Jesus. Jesus veio ao mundo. O seu Filho, o seu próprio Filho, o Filho de Deus, veio ao mundo para pegar todos os pecados sobre ele. Toda a dor que você sofria. E Deus, ao que aconteceu? Deus pegou o seu pecado, jogou no chão, jogou nas profundezas do mar? Não. Ele jogou todo o pecado no seu filho, pegou o seu filho, jogou no chão, pisou no seu filho, moeu o seu filho até a morte dele. Depois jogou ele na profundeza da sua ira. Você consegue entender isso? O evangelho que não é pregado nas igrejas. Muitos dos evangelhos que são pregados nas igrejas são evangelhos de prosperidade. Eu já fui preso nisso. Um tempo atrás, minha mãe também sabe, eu comprava livros, eu gosto de ler livro, agora nesse tempo, e eu comecei a comprar livros sobre mudar a mentalidade, sobre conseguir, sei lá, criar empresas, essas coisas. Então, o meu Deus era mais a riqueza de conseguir algo do que realmente ter uma intimidade com Deus. Então, é normal. E nas igrejas fala sobre prosperidade. É muito bom você ouvir um sermão que eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter, a sua empresa vai prosperar, a sua vida vai prosperar. Para quem é um falso cristão, essa palavra é muito boa. Mas uma palavra de Deus, escrito na palavra, que não confronta você, está errado. Porque a palavra, o evangelho, é santo. Quando entra na sua carne, que é pecaminosa, com certeza ela vai doer em você. Porque você não quer saber como é a verdade. A sua carne não quer saber isso. Mas, como o evangelho é santo, ele vai machucar você por dentro. Até acontecer uma regeneração do Espírito Santo na sua vida. Então, se não houve essa regeneração, você ainda não é salvo. Por conta que nós não somos salvos por obra. Somos salvos pela graça de Deus. Mas as nossas obras testificam que nós temos fé no Filho. E é impossível Jesus habitar dentro de você, o Espírito Santo habitar dentro de você e não houver uma regeneração. É impossível isso. Se você não se difere do mundo, você ainda não é de Jesus. Em Romanos 8:1 fala, como o pastor também explicou, pediu para a gente decorar, que se você ainda não está em Jesus, a condenação ainda está sobre você. Então você tem que entender que, será que eu realmente me converti? Será que realmente eu estou me arrependendo todos os dias? Todos os dias nós temos que nos arrepender, porque nós pecamos. A não ser que você leve uma vida de 10, 8 horas, 12 horas orando, para você se tornar santo. Aí eu já vi homens de Deus falando que quando você ora, os seus pecados vão diminuindo. Porque você não consegue mais ter prazer em pecar. Você tem prazer nas coisas que é de Deus. Então, quando você ora muito, você está de joelho o tempo todo, orando, buscando, lendo a palavra, se enchendo, tudo que é ruim vai saindo de você, porque você está se enchendo de coisas boas. Então, Deus pegou seu filho, moeu, jogou nas profundezas da sua ira. E eu quero que você analise um texto comigo. Está em Lucas. Isso aqui é muito importante porque eu abri os olhos sexta-feira sobre isso. Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso 39. Lucas 22, 39. Diz o seguinte:
E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse versículo já foi comprovado cientificamente que se você entra em um profundo desespero, em uma profunda agonia, você é capaz de suar sangue. Então isso aqui foi comprovado já cientificamente. E eu te pergunto, o que fez Jesus entrar em tamanha agonia capaz de suar sangue? Aí você pode se perguntar: Vitor, mas está escrito. Ele sabia que ia sofrer na mão dos homens, dos romanos, ia ser chicoteado, ia ser cuspido, ia ser humilhado, iam esbofetear ele na cara dele, iam colocar uma coroa de espinhos. Eu também pensava assim, sempre quando eu preguei aqui, eu já citei sobre, pense em Jesus, né, o que ele passou na mão dos homens, foi humilhado, mas nós não entendemos o que Jesus passou, se nós ainda compreendermos dessa forma, temos esse entendimento. O que fez Jesus suar sangue? Se você estudar a história da igreja cristã, homens que também pregavam o evangelho, eles também já foram crucificados, igual Jesus, na mão dos homens. 300 anos depois ali de Cristo, também foram crucificados do mesmo jeito. Foram chicoteados, foram colocadas lanças neles, foram pregados nas suas mãos. E esses homens, eles iam, essa sofrência toda que eles tinham, eles iam cantando louvores ao Senhor. Então, como pode o nosso Jesus, que nós cremos, que também é Deus, ele suou sangue de tamanha agonia, sendo que homens pecadores, como nós, eles também passaram pela mesma coisa, porém, cantava hinos de louvores ao Senhor? Você consegue entender que as contas não batem aqui? Então, o que fez Jesus suar sangue? Ele não estava preocupado pela mão dos homens. Ele não estava preocupado que iam bater ele com um chicote, iam colocar uma coroa de espinho nele. Ele não estava preocupado com isso. Ele se preocupou com o quê? Com a ira de Deus. A ira de Deus é maior do que uma dor carnal. A ira de Deus, eu quero que você pense comigo, todo aquele que nele crê, todos os pecados são sobre ele. Qual é a consequência do pecado? Inferno. Queimar no lago de fogo, que não cessa. Aí você imagina, só tenta imaginar porque não tem como compreender tamanha dor. Você vai queimar pela vida inteira no lago de fogo, vai ser queimado eternamente. E toda essa dor cai sobre Jesus. Jesus sente toda essa dor, sente a ira de Deus, por conta que Deus não se importou que fosse o seu próprio filho. Ele moeu o seu próprio filho. Ele jogou toda a sua ira no seu próprio filho, ao ponto de Jesus estar crucificado e falar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue compreender? Você acha que ele falou isso por conta que homens bateram nele? Porque ele sentia uma dor carnal? Não, ele estava desesperadamente sentindo uma dor terrível, que o seu próprio pai foi capaz de feri-lo, de jogar toda a culpa sobre ele. Então, é justo que Jesus fale, soe sangue, fale isso, né, lama sabachthani, por conta que a dor da ira de Deus sobre ele é muito maior do que qualquer dor humana já sentida. Se quando você vê as pessoas que estão em tremenda depressão, estão querendo se matar, a dor que tem dentro delas, sentimental, já é maior do que uma dor física. Elas ficam tentando se cortar. E elas não querem pular de uma ponte para, sei lá, quer morrer. Não, elas querem matar a sua dor. A dor emocional. Então, se a dor emocional já é maior do que a própria dor carnal, imagine a dor da santa ira de Deus. Então, se você
hoje está ouvindo o Evangelho de Cristo com mais profundeza sobre os seus pecados, você não consegue se salvar sozinho. Você não é salvo por obras. Você não pode chegar lá no tribunal de Deus e falar: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu preguei o teu evangelho. E quando eu entendi o verdadeiro evangelho, o que estava sobre nós, o temor em mim subiu e veio aquele versículo na minha cabeça: muitos falarão em meu nome, mas não entrarão no reino dos céus. Vão falar: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios. E ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque muitos cristãos pensam que são salvos, mas não serão salvos. Porque foram comovidos por uma mensagem bonita de que Jesus é amor, mas esquece que Jesus é santo, esquece que Jesus é justo, e os nossos pecados, se nós não se arrependemos verdadeiramente, nós vamos queimar no lago de fogo. E eu quero fazer uma comparação do verdadeiro evangelho contra o falso evangelho. Imagine outro criminoso que cometeu diversos pecados, diversos assassinos, e ele foi julgado, já está na cela, daqui 1 hora ele vai ser jogado no lago de fogo. Tem um lago lá, fizeram um lago cheio de fogo lá que não vai cessar. E ele vai ser jogado lá. Ele sabe que vai ser jogado lá daqui a 1 hora. Então não tem mais nada para ele. Então ele já está lá desesperado, porque vai ser queimado no lago de fogo. Aí chega eu lá. Eu vou na cela dele. Ei. Eu tenho boas novas para você. Aí, o quê? Você foi curado. Aí ele vai falar assim: você recebeu uma Ferrari. Você ganhou $1 milhão. Ele fala: o quê? Eu vou morrer já. O que isso importa para mim? Mas se eu chegar na cela dele e falar: ei, eu tenho boas novas para você. O que foi? Um homem veio e pagou por todos os seus pecados. Ele veio e sofreu tudo o que você ia sofrer. E se você com certeza você já entendeu o que eu estou querendo falar, o criminoso somos nós. E quem nos salvou é Jesus Cristo. Então, se você prega no seu evangelismo, se você prega onde você for, e se você escuta mensagens de que, creia em Deus que você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada, você vai prosperar, é a mesma coisa que chegar um marido e perguntar à esposa: por que você se casou comigo? Porque você poderia me oferecer uma casa melhor. Porque esse carro que é seu, agora vai ser meu. Isso não é nojento? É o mesmo que nós com Deus. Se nós crermos nesse falso evangelho. O falso evangelho é que se você crê em Deus, você vai prosperar. E o evangelho não é sobre isso. É algo muito maior. Então, se você consegue explicar à pessoa que ela é pecadora e o que resta para ela é o inferno e a ira de Deus, a única coisa que ela vai querer é a salvação. É crer no nome de Jesus. Então, se nós ficarmos ouvindo essa falsa doutrina, e nas igrejas está espalhada. Hoje eu estava num grupo aqui de evangelismo, tem um grupo de evangelismo, aí uns pessoal lá comentando, né? Aí perguntaram sobre como ele poderia evangelizar uma pessoa católica. Eu falei assim: mostre só os textos para ela. Mostre só os textos, não precisa ter nada de impor alguma coisa. Só mostrar os textos sobre questão de falar sobre que o Espírito Santo é que é o nosso intercessor. Somente Ele. Jesus é o nosso intermediador entre o homem e entre Deus. Então só mostre o texto e deixe que o Espírito Santo haja dentro da vida dela. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Nós podemos apenas pregar a palavra. E um veio e falou assim: mas desde quando evangeliza confrontando uma pessoa? Jamais. Aí como assim? Se o evangelho é santo, quando ele chega dentro da gente, uma carne pecaminosa, com certeza vai confrontar. A não ser que você esteja falando algo que está distorcendo o evangelho. Aí, você não pode evangelizar confrontando. Como assim que não? Você tem que mostrar à pessoa que ela é pecadora, que ela necessita da graça de Deus. Então, se não, uma mensagem de Deus não há confronto em nós,
não tem como ser isso verdadeiro. Está apenas alimentando o nosso ego. Então, aqui para fechar, Deus é amor? Sim. Deus é santo? Sim. E Deus é justo? Sim. Infinita misericórdia vem dele. E só seremos salvos por conta da sua graça, por conta que ele amou o mundo, ao ponto de enviar seu Filho ao mundo, para que ele seja morto por nós. E se nós lermos até um pouquinho mais para frente, lá em Romanos 3, 23, 24, 25, diz que Jesus foi como propiciação da gente. E eu quero só ler aqui esse trecho todo. A partir do 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele a sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a nossa única forma de sermos salvos é pedir que o Espírito Santo entre na nossa vida, pedir que ele faça morada, e ele fazendo morada, é impossível que você permaneça na mesma vida que você está tendo hoje. Então, que a gente possa receber esse o verdadeiro evangelho e que você esteja bloqueado ao falso evangelho. Quando falar em prosperidade, você já fecha os seus ouvidos, que é melhor, por conta que pessoas estão precisando ser salvas, e pessoas estão falando sobre dinheiro, pessoas estão precisando ser salvas, e tem gente falando sobre, claro, interessante que Jesus cura, sim, mas isso não vem primeiro do que a salvação. Quando Jesus foi curar o paraplégico lá, que ele pediu de cadeira de rodas, ele foi lá e falou, seus pecados estão perdoados. Depois ele falou, levante-se. Então, primeiro Jesus, ele quer saber se você é salvo, para depois ele te entregar a cura. Então, antes de você querer, se você for um homem de Deus mesmo, uma mulher de Deus, que está buscando santificação, está buscando por dons espirituais, se você recebeu o dom de cura, antes de curar, pregue o evangelho, pregue o verdadeiro evangelho, e não diga, se você crer em Deus, ele vai te abençoar com grande dinheiro, prosperidade. Não, é o que você é como pecador e necessita da graça de Deus. Então que a gente possa sair daqui hoje entendendo toda a dor que Jesus passou, não dor de homens, machucado de homens, mas a dor da ira de Deus. Amém? Pode ficar de pé? Eu quero fazer um chamado aqui hoje. Eu venho querendo falar isso, chamar, né, fazer o famoso apelo, já algumas pregações, mas eu não senti de Deus. Mas hoje eu necessito perguntar isso. Se você ainda não crer no Filho, se você quer se entregar a Jesus hoje, e se você é cristão já, mas está levando uma vida superficial, uma vida cristã superficial, uma que não, você está parado no mesmo lugar, que você não é humilde o suficiente de reconhecer que precisa se arrepender. Eu quero orar por você hoje. Se você é cristão, você necessita disso, você necessita viver algo novo de Jesus. Se você não recebeu ainda, não tinha entendido o verdadeiro evangelho e conseguiu entender hoje, eu tentei falar aqui o que eu escrevi, mas é difícil falar tudo. Mas se você é cristão, mas percebe que não está vivendo a forma que o evangelho diz para você viver, eu quero orar para você. Mas é importante que você se arrependa todos os dias. Não é porque você já fez uma oração, mas também não vai ser por conta da minha oração que você vai ser salvo. O que vai fazer você salvo é o seu coração se converter. É o seu coração se arrepender verdadeiramente, ter um coração quebrantado.
Então, se a partir de hoje, mesmo que você não receba a oração de hoje, mas você quer viver algo novo com Deus, dobre o seu joelho no chão. Dobre o seu joelho. Peça a Deus por intimidade. Peça a Deus que Ele lhe use cada vez mais. Peça a Deus para que, Senhor, eu preciso sair do meu banco. E quando aquele criminoso recebeu a sua salvação, quando ele pensava que ia ser jogado no lago de fogo, a primeira coisa que ele deveria fazer não é ir à família dele, é perguntar: quem me salvou? E eu apontaria para ele: foi aquele homem, Jesus. E aquele pecador foi lá em Jesus, se ajoelhou diante de Jesus e falou: Senhor, obrigado porque o Senhor fez por mim. Agora eu sou seu servo. O que tu queres que eu faça? Jesus vai falar somente uma coisa, ou duas. Ande conforme eu lhes ensinei. E faça mais uma coisa: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Se ninguém está disposto hoje a receber a oração, fechamos nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Consegui falar umas coisas que o Senhor colocou no meu coração, as coisas que eu aprendi sobre Ti, e que as pessoas aqui hoje, Pai, possam entender o Teu verdadeiro evangelho, entender o que significa verdadeiramente o Teu evangelho, que não seja algo superficial, Pai. Essas pessoas precisam ter um levantar aqui, Pai. Derrama a Tua glória aqui, Pai, nessa casa, Pai, em nome de Jesus. As pessoas precisam de avivamento, Pai, mas avivamento não acontece num culto com louvores agitados que pessoas estão pulando, gritando. Não, Senhor. Avivamento começa, Senhor, na nossa casa, Pai, de joelhos no chão, Senhor, orando por uma vida santa, Pai, orando, Senhor, para se arrepender verdadeiramente, Pai, por ter um coração quebrantado, Senhor. E não um avivamento falso que vê uma multidão de gente e vai estar lá pulando, dizendo que Deus está ali operando milagres. Não, Senhor. Avivamento acontece quando estamos no nosso quarto, no nosso secreto, orando a Ti, buscando a Ti verdadeiramente, Senhor. E que as pessoas que estão aqui hoje, Pai, que ouviram todas essas verdades que são a Tua palavra, Pai, a Tua Escritura. Eu só citei a Tua Escritura. E se elas não mudarem, aí o que resta para ela é Sua santa ira. Mas que eu creio, Senhor, que as pessoas que estão aqui, Pai, são salvas. E se não são, eu tenho certeza que com essa palavra elas possam se converter, Pai, de coração, Senhor. Não por conta que um pregador fez uma oração para elas, mas sim que o coração delas sentiu que realmente agora eu sou devoto de Jesus. Eu sou um verdadeiro seguidor de Jesus. E que as nossas obras, por mais que elas não nos salvem, mas que ela seja testemunha de que nós somos Teus filhos, que nós somos regenerados pela Tua graça, regenerados pelo Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor possa estar nos abençoando, Pai, está nos levando em paz para nossas casas. Abençoa o que ainda vai acontecer aqui nesse culto, Pai, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço, te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém.